Uma boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Obrigado por nos receber aí, agora, nesse instante, nesta hora. Com imenso prazer, a gente começa mais um Além da Notícia. E hoje é um dia felicíssimo para revolvermos a história, mexermos na história. Na nossa história pessoal de fé, que a gente vai recordar tantas coisas, mas também na história de fé da Igreja Católica. E numa história particular do Catecismo da Igreja Católica, que está celebrando, comemorando 30 anos de existência. Mas o mais recente, o mais novo catecismo, porque ele tem uma história que remonta ao século XVI. Mas antes disso também já existiam alguns catecismos ali que alguns padres já estavam formulando como forma de ensinar a fé, a doutrina. Tudo sobre a igreja, sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, o tema do programa de hoje é este, portanto, 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, sua última versão, promulgada por João Paulo II em 1992. E para falar deste assunto, um especialista, um mestre na fé, Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, bispo auxiliar de Brasília, doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santa Cruz de Roma. Já já eu digo mais um monte de coisas que o senhor é, viu? Seja bem-vindo, boa noite. Eu sou um filho da igreja, desejo crescer na fé e crescer na fé servindo a igreja com o ministério que eu recebi pelas mãos de Dom Sérgio da Rocha e acompanhado agora por Dom Paulo também. Né? Olha, um prazer receber o senhor aqui. Faz tempo que o senhor não vinha aqui. Fazia tempo, sim. É uma alegria imensa estar aqui para falar sobre um assunto tão caro e na preparação do qual eu tive alguma participação muito pequena, mas tive. Pois é, e eu quero saber dessa participação, mas eu quero relatar uma coisa aqui. Dom José Aparecido, por onde ele passa, ele é muito amado. E ele é muito amado justamente porque encarna em si este conhecimento maravilhoso da fé, da doutrina, e onde ele passa e semeia, a gente se afeiçoa tanto a ele por causa da palavra de Deus, por causa do Jesus que ele transmite. Dom Aparecido, em 1994, o senhor foi convidado para trabalhar no Conselho Pontifício para os Textos Legislativos, lá em Roma, exercendo a função de adido de secretaria. Em 2010, o Papa Bento XVI nomeou o senhor prelado de honra de sua santidade, subsecretário desse mesmo dicastério aqui, Conselho Pontifício para os Textos Legislativos. O senhor esteve nessa função até 2013, quando veio designado bispo auxiliar de Brasília. Sim. Portanto, foram o quê? Quase 20 anos? 19 anos e meio trabalhando lá, depois de 4 anos de estudos. Trabalhando, vivendo dentro daquele ambiente vaticano. Sim. E o senhor conheceu bastante a história deste catecismo. Veja, Ronaldo, quando estava no seminário, ainda nos últimos anos de teologia, a Santa Sé enviou aos bispos, e lá no caso nosso, nós recebemos também em Santo Amaro, os primeiros esboços, né, do catecismo. Enviou em língua italiana e francesa. Depois, quando eu era já jovem padre, né, Dom Fernando Figueiredo pediu para dar uma olhada naquele texto que tinha sido mandado a ele para dar os últimos pareceres antes da possível publicação. Então, eu tive esse contato com o catecismo na preparação e, mais tarde, quando foi a época da tradução do catecismo, a Congregação para a Doutrina da Fé me chamou para compor uma equipe de pessoas de língua portuguesa para rever as propostas de tradução feitas pelas conferências episcopais. Propostas muito bem feitas, a nossa tradução é bem cuidada, evidentemente pode ser sempre melhorada, né? E foi preparada aqui no Brasil, levando em conta também aquilo que prepararam os nossos irmãos de língua portuguesa na África, em Portugal, né, e também na Ásia. Então, eu tive contato com essa riqueza imensa de gente que trabalhou na preparação, na revisão da tradução, e conheci alguns dos que participaram da equipe de redação, né, dos 12 cardeais e alguns bispos, né. Então, para mim foi um momento muito rico de experiência eclesial, saber que eu estava vendo, eu não preparei o catecismo, mas estava vendo acontecer na minha mesa até. O senhor acompanhou a gestação dele? Sim. Vendo acontecer na minha mesa um presente de Deus para a igreja, né? Eu me lembro das dificuldades que a gente tinha quando eu estava no seminário, jovem padre, de preparar algum texto, alguma coisa para alguma conferência, alguma catequese. Nós não tínhamos um compêndio acessível em língua portuguesa.
Então, quando veio o catecismo, foi um presente de ouro para nós, né? Certamente, havia pessoas que eram contrárias à publicação de um catecismo porque diziam que ia uniformizar a experiência da fé e a pregação da igreja. E achavam que era melhor ter pluralidade. Agora, a unidade, né, do catecismo, que o catecismo propõe, da qual ele é instrumento, não impede em nada a diversidade dos ritos, das tradições, a diversidade das expressões da vida da igreja, né? Porque ele ilumina. Ele ilumina. Não é? Ele abre caminhos. Pois bem, a gente já está com essa introdução aqui, mas nós temos um trabalho preparado pela nossa equipe para que a gente possa conhecer um pouco melhor de toda essa história. Em 1985, o Papa João Paulo II convocou uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos. Na ocasião, manifestaram o desejo da promulgação de um novo catecismo. Em 1986, iniciou-se o caminho da elaboração do novo catecismo, com a nomeação da Comissão de Cardeais e Bispos por São João Paulo II para trabalharem nessa empreitada. O catecismo da Igreja Católica que conhecemos e consultamos hoje foi apresentado oficialmente à Igreja e ao mundo em dezembro de 1992. Pelo Papa João Paulo II. A apresentação do seu conteúdo está organizada em 4 partes, a saber, a fé professada, a explicação do credo, a fé celebrada, a apresentação da liturgia da Igreja, a fé vivida, a moral ou exigências dos mandamentos e a fé rezada, a vida de oração da Igreja. Esse conteúdo constitui a riqueza do pensamento da Igreja e o mês de outubro é um mês especial para a Igreja Católica. O Catecismo celebra 30 anos. Em comemoração, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou em março uma série de lives para abordar a importância do documento e sua utilização nos dias atuais. E como uma forma de voltar os estudos para a juventude, em 2011 foi publicada uma versão do Catecismo para os Jovens, mais conhecida como YouCat. Com o prefácio do então Papa Bento XVI, o livro incentiva os jovens a desviarem o coração do que é superficial para fixar o olhar no eterno. E nós vamos mergulhar mais ainda nessa história que você acaba de conhecer aqui do Catecismo da Igreja, desse Catecismo de 92. A gente vai voltar lá no século XVI, a gente vai voltar em séculos anteriores ainda para falarmos sobre essas experiências todas de ensino da fé. Mas antes aqui eu quero mergulhar numa outra história. O senhor é natural de Ourinhos, em São Paulo, primogênito de 4 irmãos. Desde pequenininho acompanhava seu pai, seu Orlando, um vicentino, nas visitas às famílias mais pobres de Ourinhos. E aí, aos 19 anos, o senhor entrou no seminário. O que o senhor lembra dessa fase da sua vida e quanto ela lhe foi importante até os dias de hoje? Bom, eu me lembro que em pequeno acompanhava meu pai as conferências, as reuniões da Conferência de São Vicente de Paulo. E ele me levava pela mão para me fazer conhecer o sofrimento das pessoas e participar da pequena solução que a gente podia dar em relação às dificuldades das famílias pobres da periferia de Ourinhos, né? Então isso o papai sempre teve muito claro que era um papel dele de educador cristão, né? Depois, em 1974, ele foi chamado por Deus à casa do pai, né? E vamos dizer, aquele vazio que ficou da presença de meu pai na família, eu pessoalmente fui procurar na experiência de fé, né? Aliás, a igreja se aproximou de mim primeiro, não fui eu que me aproximei. Meu pai sempre tinha dado alguns instrumentos para a nossa formação de fé, mas ali pelos 14 anos, que era a idade minha, eu tinha relativizado muito o papel da igreja na vida da gente. Então, o que aconteceu? Meu pai dava muita leitura, mas a igreja se aproximou de mim para consolar minha família. Isso me marcou muito e profundamente, quer dizer, o papel materno da igreja na vida das pessoas que sofrem, né? 2 papéis importantes aí que a gente vai ressaltar também aqui no Catecismo, que ele fala sobre o papel dos pais Sim. no ensino da fé aos filhos, não é? Sim. Outro aspecto de sua vida, rapidamente aqui, na Santa Sé, o senhor foi nomeado comissário para a defesa do vínculo das causas de matrimônio ratificado e não consumado. O que é isso? O que é isso? Mas eu sei que nós vamos chegar agora ali na importância desse tema para tanta gente que tem problemas no casamento, que chega a se separar.
Sim. Bom, os casamentos podem ser celebrados validamente ou invalidamente. Quando um casamento é celebrado sem aqueles requisitos para validade, ele nunca existiu. Embora tenha a aparência, a vida conjugal inicial, pelo menos, né? E pode acontecer uma outra coisa ainda, que as pessoas declarem a vontade de assumir uma vida familiar, mas depois não consumem, do ponto de vista da sexualidade, a união conjugal. Então, quando não há essa consumação, a igreja tem a autoridade para dissolver esse vínculo ainda imperfeito, né, sacramental, e dar a possibilidade a essas pessoas de procurarem uma nova vida, renovar sua vida. Vamos dar um exemplo disso, do que é consumar o vínculo conjugal? Eu posso dar um exemplo aqui? Pode sim. Uma pessoa muito querida, depois do meu casamento, da minha lua de mel, e diz: e aí, meu filho, consumado? O que é o consumado? A união carnal. Você se casa, é preciso que, para o casamento ser consumado, haja a união carnal, a relação sexual sagrada entre um casal abençoado por Deus. Veja, o sacramento do matrimônio se dá pelo consenso dos dois, quer dizer, pelo consentimento que os dois manifestam diante do ministro da igreja, né? E se aperfeiçoa, se completa no altar da vida conjugal, que é o leito conjugal, o tálamo nupcial, como usavam os antigos falar. Então, a primeira relação sexual completa, feita de modo humano, né, ela realiza a plenitude do sacramento do matrimônio. Tá aí. E está aqui também no catecismo. Essas instruções, esse ensino, esses esclarecimentos, o catecismo traz tudo isso, não é, Dom Aparecido? Sim. Mais um aspecto rápido aqui de sua vida. O senhor atuou em diversas comissões interdicasteriais. Que palavra é essa? Nós vamos explicar. São órgãos de governo da igreja, ok? Ok. Para estudar questões de governo da igreja que envolviam a competência de vários dicastérios, dos vários órgãos da Santa Sé, além de várias colaborações ocasionais com outros dicastérios. Quando a gente olha para aquele Vaticano, aquela imagem toda ali, aquilo tudo é um governo inteiro que está ali dentro, não é? Aqueles prédios todos. É só o símbolo, a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Mas ali há uma estrutura de governo toda da Igreja Católica, né? Sim, o dicastério onde eu trabalhava, que até há pouco tempo se chamava Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, e agora se chama Dicastério para os Textos Legislativos, com a reforma do Papa Francisco, é um organismo de caráter que tem uma função parecida com a do Supremo Tribunal Federal, de corte constitucional para a Igreja. Os bispos têm poder legislativo que é subordinado ao do Papa. Então, verifica a congruência das normas particulares com as normas universais. Mas, sobretudo, ajuda os dicastérios da Igreja, da Santa Sé, a fazer as coisas de modo juridicamente válido, canonicamente válido e legítimo, de tal modo que o Papa haja justamente e proclame o valor supremo da Igreja, que é a justiça, como o primeiro degrau da caridade. Bom, eu ficaria espantado, como fiquei de fato, quando soube que para a Igreja Católica no mundo inteiro, o tratamento das coisas de caráter legislativo dependia de um dicastério com 9 pessoas trabalhando lá. 9? Se nós formos ver a quantidade de gente que trabalha nos ministérios aqui em Brasília, dá para perceber, sim, evidentemente que não éramos só nós trabalhando nisso. Então, quando havia coisas mais delicadas, nós recorríamos a consultores, recorríamos aos vários assessores que a Santa Sé tem, que são das universidades católicas, são especialistas, técnicos, e também pastores, né? Então, a Igreja sempre une a técnica jurídica canônica ou a precisão teológica com o olhar dos pastores que querem estar presentes na vida do povo, né? Que tem cheiro de ovelha. Rapidamente, o complexo administrativo do Vaticano deve compreender cerca de quantas pessoas, mais ou menos, ali trabalhando diariamente? Olha, na época em que eu estava lá, eu tinha notícia de que havia trabalhando na cidade-estado do Vaticano, no corpo diplomático e nos dicastérios que ajudam o Papa no governo da Igreja Universal, se tratava de umas 3.000 pessoas. Ao todo, para governar toda a igreja. Mas é um número do qual eu não posso dar segurança absoluta. E que hoje também já não... Okay. Já não corresponde, né? Muito bem. Gente, foi apenas uma introdução preciosa e importante sobre a vida de Dom Aparecido na igreja. Agora vamos para o catecismo. Como é que a gente pode conceituar
o catecismo? Nós temos a Bíblia, mas o catecismo, como é que a gente o conceitua? Então, nas primeiras páginas do catecismo, quando fala da fé, né, ele diz que as fontes às quais nós recorremos para conhecer a revelação divina são, a divina revelação são as Escrituras, a tradição e o magistério da Igreja, que nos ajuda a ler a tradição e a Sagrada Escritura. Agora, não basta a Escritura. Eu poderia citar São João, que fala que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para falar sobre Deus, né? Sobre a obra de Jesus. Mas vamos lá. O Evangelho foi primeiro pregado e depois escrito, né? E a transmissão da pregação de Jesus e dos apóstolos à geração seguinte, ela é traduzida para nós com a palavra tradição. Traditio quer dizer transmissão, né? Então, a fé primeiro foi transmitida oralmente, e depois, quando os apóstolos começaram a passar dessa para a vida eterna, né? Dessa vida para a vida eterna, começaram a sentir necessidade de transmitir as catequeses feitas pelos apóstolos, por exemplo, Marcos com as catequeses de Pedro, e assim vários outros textos foram sendo escritos. Com a morte do último apóstolo, começaram a recolher várias formas de textos catequéticos que eram usados na instrução dos catecúmenos, na evangelização. Então sempre houve esse tipo de textos. E continua a liturgia. A liturgia transmite a fé, né? Lex orandi, lex credendi, velho dito latino, que significa aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos, né? Então a liturgia é uma fonte muito bonita, muito rica da tradição. A pregação dos padres da Igreja, que lê as Sagradas Escrituras e nos dá o verdadeiro sentido delas na vida da Igreja, né? E o próprio cânon das Escrituras nos é dado pela tradição, né? Santo Agostinho diz que só acredita nas Escrituras porque a Igreja diz que são as Escrituras, né? Então, é muito importante que a gente saiba que a Igreja transmite, juntamente com a tradição oral, o texto sagrado que é fonte da nossa fé, né? Mas disso seria melhor para consultar um teólogo, que eu sou um pobre canonista. Eu me lembro sempre de uma frase que a gente escutava muito lá na Itália, que era todo tradutor é um pouco traidor, sim, não é? Todavia, o catecismo ele se tornou uma forma de atualizado chegar às gentes, sim, chegar a todos os povos, não é isso? De tornar a fé ao alcance, mais palatável, tirar dúvidas da atualidade com base sólida nas Escrituras. É isso? Bom, o catecismo, se você for ver aqui, reúne textos das Escrituras, textos da tradição, que é dos padres, dos doutores da Igreja, dos grandes santos. Você pega a parte 4 sobre a oração, feita pelo padre Corbon, né? Ele fez praticamente de memória das aulas que ele dava um compêndio sobre a oração, citando Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, né? Então, é um texto que é muito rico de experiência vital, né? Mas qual é a função do catecismo? É, sobretudo, dar aos bispos um instrumento para o magistério, né? Para fazer. Então, o Catecismo de Trento foi um catecismo dirigido aos párocos para que alimentasse a pregação dos párocos. Esse catecismo de Trento, diríamos, é o pai desse aqui. É o pai desse aqui. Porque esse aqui, ele tem, em grande parte, algo do Concílio de Trento, né? Que é o catecismo romano de Trento. Todavia, ele veio para atualizá-lo. O Catecismo de Trento tem um papel muito importante, porque ele recolhe as definições dogmáticas de Trento sobre o sacramento, sobre várias coisas que o Concílio definiu sobre a justificação, etc., né? Naquele contexto de um certo conflito com os reformados, com os protestantes. O catecismo da Igreja Católica retoma toda a mensagem, inclusive aquilo que estava no Catecismo de Trento, a mensagem cristã, de um modo resumido, mas com profundidade suficiente, para servir de instrumento para os bispos para formular catecismos nacionais ou diocesanos, né? Recolhe a tradição da Igreja para saber como a Igreja leu as Escrituras e como a Igreja fala de si mesma, mas com uma perspectiva muito bonita. Trento fala muito pouco do Espírito Santo, né?
não que desconheça, mas fala muito pouco do Espírito Santo. Se você percorrer as páginas do Catecismo da Igreja Católica hoje, ele é ricamente carregado de menções ao Espírito Santo, ao papel do Espírito Santo na vida dos fiéis, na vida da Igreja, na transformação do mundo contemporâneo numa fraternidade, ou numa casa comum, se quisermos, né? O Espírito Santo tem um papel não só dentro dos limites da Igreja, mas também fora, né? Vamos só voltar aqui nessa história, gente. Dom Aparecido já nos trouxe aqui, e eu quero só trazer aqui para a gente detalhar bem melhor ainda. Ano 1566 surge o primeiro catecismo da Igreja formal, o Catecismo Romano, que nasce posterior ao Concílio de Trento. E por quê? Nós estávamos ali já naqueles momentos cisma provocado por Martinho Lutero com suas teses pregadas nas portas contra a Igreja Católica. A separação provocada por Martinho Lutero foi também uma das razões para que a Igreja convocasse o Concílio de Trento e estabelecesse suas verdades. E para isso se pensou num catecismo. E esse catecismo, além de estabelecer todas as verdades que a Igreja cria, ainda era também para orientar, dar ainda instrução aos seus padres. É exatamente isso? Bom, e aliás, esse concílio foi o mais longo da história da Igreja, né? Ele foi bem complicadinho. Olha, de 1545 a 1563, quase 20 anos. A Igreja já sentia uma grande necessidade de reforma interna. Reforma nos costumes do clero, reforma no sentido de reavaliar os conteúdos da pregação, né? E o Catecismo de Trento, na esteira do concílio, recolhe essa pregação com essa chave que alguns chamam de contra-reforma, de resposta às ideias dos protestantes, que eram veiculadas onde? Não era simplesmente com a Bíblia. Em 1528, bem antes do Catecismo da Igreja, do Catecismo de Trento, Altamer, um teólogo protestante, escreveu um catecismo. Em 1529, Lutero escreveu um outro. Então, Lutero, o caminho que Lutero fez na reforma protestante não foi feito só com as Escrituras, embora ele tinha o catecismo também, não? Bom, São Pedro Canizio já havia escrito catecismos também, vários santos que eram pastores tinham escrito pequenos compêndios, mas isso vem de longa tradição na Igreja, né? Santo Agostinho escreveu De Catechizandis Rudibus, né? Um texto sobre a catequese, sobre como instruir religiosamente aqueles que têm maior dificuldade de conhecimento intelectual. Ao longo da história da Igreja, no Oriente e no Ocidente foram escritos vários textos. Seria uma ótima definição para o catecismo, né? Como instruir adequadamente aqueles que têm maior dificuldade de entender as Escrituras. Sim, e a vida da Igreja, porque a Escritura é o livro da Igreja, né? Então, é o que nós temos como manual de liturgia da Igreja, é o que nós temos como manual de conhecimento da fé, da história, é a vida da nossa família, né? Inspirado por Deus, né? Iluminado por Deus através de homens santos, né? Bom, o Catecismo da Igreja Católica foi escrito dirigido não tanto à catequese das pessoas, dos mais simples, embora possa ser um instrumento valiosíssimo, mas sobretudo para dar aos bispos um instrumento de segurança na unidade da Igreja, de unidade da fé da Igreja, para escrever catecismos novos, né? E com uma dimensão ecumênica muito bonita, né? Então nós recolhemos aqui textos da tradição oriental, né? Nós temos a tradição... O senhor está falando agora deste novo ou já daquele de Trento? Deste novo. Deste novo. O de Trento tinha ele tinha vamos dizer, uma dimensão apologética muito grande, queria defender a fé católica, né? E era muito importante no momento. Esse quer defender a Igreja como mãe amorosa que quer buscar a unidade de todos os crentes em Cristo, né? O termo seria realmente isto, uma atualização para esses tempos agora. E com essa dimensão ecumênica muito forte, né? Então, não é um catecismo que responde a ataques, mas é um catecismo que mostra de modo positivo e propositivo a vida da Igreja, a vida dos crentes, o que nós cremos, o que nós celebramos, como devemos viver e a vida de oração nossa. Só voltando àquele primeiro catecismo lá,
fruto do Concílio de Trento, naquele tempo conflituoso, o que representou quando aquele primeiro catecismo foi promulgado? O que representou ali para a igreja, para os padres, para os bispos? Foi um catecismo, como dizia, dirigido aos párocos, então era um instrumento para os párocos fazerem a sua pregação. Isso dava segurança. Porque eu imagino que as mentes estavam em confusão com o que Martinho Lutero provocou na igreja, né? Havia uma confusão que já vinha de antes, que era de confusão de filosofias. A filosofia nominalista deu origem à reforma protestante, falando de modo muito pobre aqui, né? Então, havia uma confusão filosófica, intelectual, que redundou nesse tipo de reviravolta religiosa também. O catecismo deu uma segurança aos pastores. O Concílio de Trento, ele criou a figura dos seminários que a gente tem hoje, né? Graças a um bispo português que levou o manualzinho dos seminários dele. Foi um fruto maravilhoso. Foi para ter formação, né? E depois Milão fez o primeiro seminário grande, né? Por São Carlos Borromeu, né? Então, isso mostra que havia uma grande dificuldade de formação do clero. O clero religioso tinha na vida conventual possibilidade de formação. O clero diocesano padecia muito. Então, um catecismo como o de Trento dava o conteúdo para as pregações dominicais dos padres, para aquela catequese, para a celebração dos sacramentos. Isso foi uma riqueza muito grande, né? Agora, tinha esse tom apologético, né, para defender a fé da igreja. Esse tem para divulgar a fé da igreja, tem um caráter mais evangelizador e mais espiritual também, né? A gente vai na história e volta aqui. Sim. Uma pergunta agora importante para quem está em casa nesse instante. O senhor já mencionou quando o senhor falou da sua história, e eu também aqui enfatizei ainda. Os pais são os primeiros evangelizadores de seus filhos. É verdade isso, não é? Verdade. E como deve ser a educação familiar sob essa perspectiva? Olha, o evangelho se difunde muito mais por atração do que por pregação. A vida familiar deve atrair ao evangelho, né? Então, o exemplo dos pais, o porte cristão dos pais, o modo de se relacionar em família, é a primeira transmissão da fé, ou a dos valores cristãos, valor de sociabilidade, fraternidade, de sentido de respeito do valor da pessoa. E as primeiras orações que as mães ensinam às crianças são aquelas que as crianças nunca mais esquecem, né? E quando eu me lembro de um caso que fui atender, logo que apareceu a AIDS, me chamaram para atender uma pessoa que estava sofrendo demais. E na época todo mundo tinha medo dessa doença, ninguém queria atender. Eu perguntei para ele, o que é que você se lembra de oração ainda? Ele falou, uma que minha mãe me ensinou. Olha que bonito. Ele me pediu um abraço, eu falei, o senhor pode me dar um abraço? Eu estava com medo também, não sabia o que era aquela doença. Contagiosa, né? Mas falei, posso. Dei um abraço, ele estava muito mal, já estava com muitas feridas. Vamos rezar a oração que a sua mãe ensinou? Era uma Ave Maria, né? E aquele homem morreu consolado depois com a unção dos enfermos, com tudo mais, né? Está no catecismo esse papel dos pais. Uma outra pergunta breve aqui. E a responsabilidade dos padrinhos de batismo e crisma na vida de um fiel, na vida de uma pessoa? Bom, nós temos aqui no nosso país uma tradição antes que a criança nasça, já temos os padrinhos escolhidos por tradições várias, diferentes, que são não sempre são compatíveis com a fé cristã, né? É isso que eu ia falar. Todas são válidas, todas são compatíveis. Eu também concordo com o senhor que não são. Então, o papel dos padrinhos nasceu com aqueles que apresentavam os candidatos a entrar na igreja nos tempos de perseguição e davam segurança de que aquela pessoa estava sinceramente interessada no caminho da fé, e essas pessoas eram encarregadas pela igreja de acompanhar o catecumenato, de ajudar a pessoa a ser introduzida na vida da comunidade cristã. Então, o papel fundamental dos padrinhos é, juntamente com os pais, dar testemunho da fé e colaborar, ou às vezes até substituir, em caso de falta, os pais. Esse papel tem sido bastante relativizado, diminuído, e nós precisamos recuperar o valor dos padrinhos, que é participar da educação na fé das crianças, né? Olha, gente, ou dos adultos também.
Esse primeiro bloco já está ficando aqui, mas tem muito mais assunto aqui para a gente discorrer sobre essa questão do catecismo, o papel da catequese, o papel do catequista, a história ainda e os temas, os conteúdos que estão aqui, as questões morais que o catecismo ilumina a vida da igreja, ainda mais em tempos conturbados como este agora que a gente está vivendo. Aqui está a segurança sobre quanto ao ensinamento da igreja a respeito de tudo aquilo que hoje vem perturbando a nossa mente nesta sociedade. Ele está mais que atualizado para responder essas questões, mas a gente trata disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. É uma noite muito especial, a gente poderia estar aqui soltando fogos, aqueles fogos de artifícios bonitos, barulhentos não porque é noite, né, Dom Aparecido? Mas para comemorar esses 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, a gente tem que fazer realmente uma grande festa no nosso coração, viu, gente? No último dia 11 agora de outubro, o Catecismo completou, o Catecismo da Igreja, este novo, atualizado, 30 anos. Lembramos aqui do saudoso João Paulo II, São João Paulo II. Eu já quero aproveitar para parabenizar o senhor e toda a CNBB, porque no último dia 14 agora a CNBB completou 70 anos também. Então, nossos cumprimentos a todos os bispos do Brasil. Mas vamos lá, Dom José Aparecido, falando do nosso catecismo da Igreja Católica, este jovem de 30 anos aqui. Olha só, gente, eu tenho um texto aqui que diz assim: como uma mãe que ensina seus filhos a falar e com isto a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Número 171, Catecismo da Igreja Católica. Existem citações lindas nesse catecismo, não é? Esse catecismo é muito rico, né? E por detrás da coletânea de textos feitas pelos teólogos, pelos grandes teólogos que trabalharam no texto do catecismo, e com a participação dos bispos do mundo inteiro, há experiências de vida santa. Então, eu creio que uma das coisas mais fundamentais que há por detrás do texto é a santidade da Igreja que se manifesta na sua doutrina, que ilumina o intelecto, que dá calor e fortalece a vontade para que a gente viva como Deus quer nesse mundo e chegue ao conhecimento da verdade plena e um dia seja levado aos céus. Dom Aparecido, é verdade que a doutrina da Igreja jamais é mudada, mas ela é atualizada. Por que eu estou falando isso? Estou fazendo essa citação e pergunta ao mesmo tempo. Porque tem aqui também um outro documento chamado Didaquê, que eu vou perguntar ao senhor o que é, mas ele é conhecido como Instrução dos 12 Apóstolos ou Doutrina dos 12 Apóstolos, um escrito do século I, considerado o catecismo dos primeiros cristãos, não é? A Didaquê, o que foi exatamente? A Didaquê foi um pequeno resumo doutrinal que falava de coisas muito importantes, como, por exemplo, já falava do aborto lá. É mesmo? Do século I já falava do aborto. Que já dizia que, eu agora estou falando de memória, né? Mas que os cristãos têm tudo em comum, menos o leito, não reconheciam o adultério, né? E falavam da vida cristã, sobretudo com o papel do leigo, né? Evidentemente não com essas palavras, mas que os cristãos são como os outros, são como os outros cidadãos desse mundo, em tudo iguais aos outros, né? Mas tem algumas coisas que diferenciam. Não fazem abortar os filhos, não comunicam no leito, não cometem adultério e por aí afora, né? Então havia alguns valores ligados que eram transmitidos desde os apóstolos, né, e já nos primeiros séculos, e foram sendo passados adiante. É uma coisa de iniciação cristã mesmo. Né? E até hoje acho que vale a pena a gente retomar esse texto e ler, é traduzido para o português, né? Então, a doutrina dos apóstolos, que é o primeiro, que é o papel da Igreja, é transmitir a doutrina dos apóstolos. Né? E eu imagino que naquele tempo de escasso conhecimento, em que poucos tinham acesso, essa instrução aqui, a Didaquê, digamos assim, do primeiro catecismo ou orientação, instrução, ali, ele servia como uma bússola maravilhosa para aqueles que estavam aderindo ao cristianismo em tempos perigosos, Sim. Porque eram perigosos, havia a perseguição, não era uma religião reconhecida, não é? E
tem mais uma coisa ainda. Nós não tínhamos ainda um volume chamado Sagrada Escritura. Embora verdade. Os textos estivessem já escritos nesse período, já tivessem se consolidado, né, nós não tínhamos ainda um volume chamado Sagrada Escritura ou Bíblia. Né. Nós tínhamos os rolos do Antigo Testamento, a versão da 70 para o grego, e cartas e textos dos apóstolos que estavam sendo conhecidos pelas comunidades. Né? Então, a Didaqué teve um papel muito bonito, né, de dar uma espécie de colante àquela formação catequética oral, e era um manual de catequista praticamente, porque pouca gente sabia ler. O nosso produtor e diretor Tassi está dizendo aqui, Ronaldo, e era também prevenção e defesa contra as heresias. Exato. E um símbolo de unidade daquela fé que estava crescendo. Exatamente. Pululavam, a gente tem uma ideia meio idílica da unidade dos cristãos no começo, nos Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, etc. Mas ali havia muita divisão. Né? As comunidades joaninas começaram a enfrentar a gnose logo no começo. Né? E assim, divisões por várias razões. Né? Então, esse texto ajuda a ter um critério de unidade. E era praticamente para os doutores ou para aqueles que eram os catequistas das comunidades, né? Para os mestres da doutrina, porque o povo não sabia ler, não. Então, o catecismo não era um texto popular, como as escrituras também não eram. Era um texto que ajudava os pastores a pregar e a continuar a transmissão oral da fé ao longo das gerações. Então, o catecismo, aliás, a Didaqué, que não recebeu o nome de catecismo, né, o nome catecismo foi empregado pela primeira vez, se eu não vou errado, precisamente por Altamer, por um protestante, e por Lutero, depois pelos católicos, mas as obras de conteúdo catequético já pululavam na igreja, né, para dar unidade. Então a gente sai do século I e a gente volta para os dias de hoje. Qual a importância hoje daquilo que se fazia lá no passado e que hoje se faz atualizadamente na nossa catequese? A importância da catequese e do catecista, do catequista. Sim. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma espécie de desejo ardente de renovar todas as coisas na igreja, que nem sempre foi um desejo ardente de renovar tudo na continuidade da fidelidade àquilo que nós recebemos. O São Vicente Lérins, o Lerran, ele dizia que a fé, que o dogma, ele evolui numa harmonia interior, ele evolui sem se contradizer. Então a expressão da fé da igreja pode evoluir. A evolução harmônica do dogma, o nome que ele dá a isso. A evolução harmônica do dogma significa que a fé que nós transmitimos vai se relacionando com a vida da comunidade eclesial no seu tempo e o seu modo de explicar, o modo da igreja de explicar a fé, vai dando respostas aos problemas do tempo, ou vai procurando dar respostas aos problemas do tempo. Então, se transforma na fidelidade. Eu não posso dizer que o verbo de Deus não era Deus, embora eu possa dizer isso de muitas maneiras ao longo da história, né? De maneira mais espiritual, de maneira mais técnica, de maneira mais filosófica, enfim. Mas a história vai obrigando a igreja a se expressar melhor sobre si mesma, sobre o seu Deus e sobre a humanidade, né? Então, essa é a evolução harmônica do dogma, fiel ao que nós recebemos dos apóstolos, mas também fiel àqueles a quem nós devemos pregar hoje, né? E o catecismo cumpre essa função, né? E aí, onde entra a grandeza de importância do catequista? Quem deve ser o catequista? Veja, Ronaldo, eu distribuo livros, não é evangelização. Eles são instrumentos. E acho que todos nós temos a lembrança de alguém que me falou da fé, ou que, mais do que falou, em quem eu vi a fé cristã escrita pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. São os santos. Mas a transmissão da fé se dá pela experiência de uma comunidade de fé, né? Os livros nos ajudam, mas a nossa religião católica não é a religião do livro, é a religião do Verbo de Deus que se fez carne.
se fez carne na vida da igreja e deu origem à vida da igreja, né? Então, é na igreja, corpo de Cristo, da qual nós somos membros, que nós recebemos a seiva viva da doutrina como alimento de vida eterna, né? Agora, o instrumento serve porque a gente não consegue memorizar tudo. E a experiência dos antigos nos ajuda a saber como fazer isso, viver isso hoje, né? Então, o papel do catequista. O papel do catequista é ser a voz viva da igreja. Por isso o catequista tem a responsabilidade de conhecer isso, não para ler. Eu não vou para os encontros de catequese para ler doutrina, mas para transmitir vida. E a vida vivida em Cristo, né? Certo que eu vou transmitir doutrina, mas ela tem que ser ligada, conexa com a vida, né? Que é isso que gera santos e evangelizadores. E eu faço agora desse momento aqui também uma homenagem a tantíssimos catequistas Sim. que fazem isto, marcando a fé, marcando a vida de pessoas que conhecem a Jesus e que passam a sua vida inteira testemunhando, porque um dia tiveram a grande contribuição de um catequista. Eu tenho certeza que a gente traz na memória aqui a figura de muitos catequistas que passaram pela nossa vida, você aí de casa também. Certamente fica a nossa homenagem de pessoas que dedicaram dezenas de anos da sua vida catequizando, ensinando a fé. E aqueles que estão começando também. Por outro lado, é que eu não quero trazer coisas negativas, mas uma catequese precária faz mal também, né? Faz. Veja, eu vou dizer um pouco o contrário disso, mas quando eu fui para o seminário, nós não tínhamos ainda manuais de teologia, tratados de teologia refeitos segundo o Concílio Vaticano II. Tínhamos muitas opiniões, né, de professores muito sábios, doutos, etc., mas algumas vezes coisas complicadas. Eu confesso que eu carregava no meu bolso o catecismo dito de São Pio X, de pergunta e resposta, porque eu aprendi a rezar com aquelas orações e aprendi a descobrir Deus a partir daquelas perguntas e respostas. E depois fui descobrindo as Escrituras e na experiência da minha família de oração, de encontro com os pobres, aquele catecismo foi um roteirinho muito importante, né? Inclusive para evitar alguns equívocos que, por falta de documentação em língua portuguesa, a gente tinha na época, né? Então, uma catequese bem feita previne muita coisa, né? Uma catequese bem feita sobre, por exemplo, a teologia do corpo, sobre quem é o ser humano, né? O ser humano que Deus criou, homem e mulher, né? Ajuda a perceber a vocação ao matrimônio, ajuda a perceber a beleza do celibato, né? E ajuda a perceber que a nossa vida está intimamente ligada, a nossa felicidade está intimamente ligada com o cumprimento da vontade de Deus, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso ser inteiro, né? Isso, a vida da moral sexual a gente toma por aí, né? De modo muito positivo. Agora, quando falta isso, e falta uma concepção personalista e também metafísica da pessoa humana, a nossa vida afetiva passa a ser determinada pelos impulsos, pelas pulsões, aquilo que é simplesmente um desejo se torna, inclusive na legislação, direito. Um desejo não é direito. Vamos dizer assim, eu já tive algum desejo de ser violento com alguma pessoa, mas não era direito meu, de reagir duramente. Não posso me submeter a esse desejo e causar violência nas pessoas, né? Enfim, uma catequese bem feita prepara a pessoa para a vida, né? E para a vida aqui na Terra, viver feliz aqui na Terra, e se a gente procurar o conhecimento da verdade, perseverar até o fim, até a vida eterna. O senhor mencionou aqui o Catecismo de São Pio X, que também era chamado de Catecismo da Igreja, Catecismo da Doutrina Cristã. Foi em 1912 que esse catecismo surgiu, tinha a função de resumir o catecismo romano, que era aquele do Concílio de Trento do século XVI, e chamado oficialmente de Catecismo da Doutrina Cristã, ficou conhecido também como Catecismo de São Pio X. O que ele trazia exatamente? O senhor mencionou agora, mas ele trazia perguntas e respostas? Perguntas e respostas. Hoje nós não valorizamos suficientemente a memória no aprendizado. Então,
Eu, quando entrei na escola, nós tínhamos que decorar tabuadas, decorar verbos, decorar conjugações de verbos e por aí afora. Hoje preferem não fazer isso. As crianças aprendem por memorização mais do que por outro meio. Mas, o que o Papa São Pio X fez? Ele foi pároco de uma paróquia de roça, lá nas redondezas de Veneza, por perto de Veneza, e ele queria que as crianças fizessem a primeira comunhão, mas queria preparar adultos e crianças. Então, o que ele fez? Ele compôs um livrinho de perguntas e respostas que ele usava na catequese das crianças dele. Como aquelas provas orais que a gente faz. Exato. Então começava lá, quem é Deus? É o Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Né? E aí iam falar, é lógico que a gente aprendia aquilo e não sabia entender bem o que era. Mas quando eu fui fazer teologia, eu percebi que aquelas coisas lá tinham o seu significado. E eu aprendi a rezar ao Deus unitrino, aprendi a diferença entre Deus e as criaturas, inclusive a mais excelsa das criaturas, Nossa Senhora, no próprio catecismo. O sentido do pecado, né, o caminho da felicidade, que são os mandamentos da lei de Deus, isso eu aprendi naquele catecismo. Depois, o caminho da fé foi aprofundando. O que é que São Pio X fez? Como pároco, ele fez um caderninho que ele usava na catequese, era escrito à mão. Né? Depois, como arcebispo de Milão, patriarca de Veneza, ele mandou fazer esses catecismos para todos os párocos das paróquias dele usarem, e como Papa ele deu à Igreja esse presente também. Né? Era um resuminho para a formação dos fiéis, né? Preparar as pessoas para os sacramentos. E veja, quem é esse Papa? São Pio X foi o Papa que deu a possibilidade às crianças de receber a Santíssima Comunhão. A partir de que idade? 7 anos. 7 anos de idade. Então, a Igreja, até aquele momento, recebiam a comunhão os religiosos depois de ter feito um retiro anual, etc. Era muito raro. Confessavam demais e comungavam pouco. Hoje a gente está meio invertido, a gente comunga demais sem se confessar muito. Né? Então, sem a devida preparação. Já é um puxãozinho de orelha. Já é um puxãozinho de orelha importante esse. E a gente precisaria recuperar, não privar as crianças do alimento eucarístico. Né? Se as crianças forem desde cedo alimentadas na fé, com o conhecimento da verdade, receberem o sacramento da Eucaristia, receberem o sacramento da penitência, criança comete pecado de criança, mas peca. Se elas começarem a descobrir o sentido da fé, da verdade, do bem, o pecado vai ser uma experiência de possibilidade de encontro reconciliador com Deus. Né? Mesmo a experiência do pecado tem um papel a providência de Deus toma isso como caminho de encontro com o Senhor. Esse catecismo de São Pio X, ele pode ser utilizado numa catequese, não pode? Ele pode ser usado como complemento. Agora, algumas coisas sobre, por exemplo, a organização da Igreja, alguns elementos doutrinais, a Igreja expressou melhor no catecismo da Igreja Católica. Vou inverter minha pergunta. A metodologia dele pode ser aplicada? A metodologia dele é ótima. Ajuda a decorar, sim, ou seja, a guardar no coração, sim, a guardar na memória. Isso faz falta para nós, né? Como os nossos irmãos evangélicos decoram versículos bíblicos, a gente, sim, pode decorar catecismo e Bíblia também, mas o importante é que ele que ele dê esse conhecimento que ilumina a inteligência para que a gente possa viver melhor a vontade de Deus. Né? O próprio Papa Emérito Bento XVI, ele fala justamente isso aí que o senhor está falando também. O que pode mudar é a maneira de transmitir, sim, os conteúdos da fé. Ele diz, a fé como tal é sempre idêntica, não é? Portanto, o Catecismo de São Pio X conserva sempre o seu valor. Agora vamos lá. O modo de catequizar de hoje difere muito do modo de outrora? O senhor entende isso? Bom, difere. Veja, quando eu era criança, né, já faz isso uns 50 anos, nós vivíamos num ambiente de cristandade. Quer dizer, a comunidade tinha vamos dizer assim, uma atmosfera cristã, católica, e a gente tinha valores cristãos, uma linguagem comum. Né? Então, era um consenso. Era um consenso grandemente majoritário, e
quando nos transmitiam as primeiras orações, ao longo da vida a gente ia aprendendo que o casamento é para sempre, ia aprendendo várias... Hoje a gente não pode dar nada disso como óbvio. Nós não recebemos esses valores no ar que a gente respira. Não estamos mais no regime de cristandade, nós estamos num ambiente que se aproxima cada vez mais do mundo agnóstico ou pagão. Embora haja muita religiosidade, mas de conhecimento dos valores cristãos, da fé cristã, já não é mais aquele consenso que havia na época. Então, a transmissão da fé e a catequese hoje, ela tem que passar por um processo querigmático. O anúncio da verdade fundamental, que Jesus me amou e se entregou por mim. Que o Verbo de Deus fez carne, que ele veio para resgatar o mundo do pecado e da morte. Então, as verdades fundamentais da fé precisam ser anunciadas e experimentadas na vida das pessoas. Isso, uma comunidade eclesial missionária, com a palavra de Deus no centro, pode fazer. Então, um grande papel na evangelização. No meu tempo tinha lá o Catecismo de Pergunta e Resposta e um livrinho chamado História Sagrada, que era um resumo do Antigo Testamento e da história dos Atos dos Apóstolos e da história da Igreja, que era um modo de se aproximar da Bíblia. Hoje a gente precisa colocar a Bíblia na mão das pessoas e ajudar a redescobrir na Igreja o valor das Escrituras e da Palavra de Deus. Podemos concluir que foi por causa disso que nasceu este catecismo aqui, porque na década de 80, me lembro aqui, olha, 1985, o Papa João Paulo II convoca uma assembleia especial, sinodal, para tratar na vida da Igreja sobre os frutos do Concílio Vaticano II, o senhor já até nos relatou isso também, e aí naquela ocasião alguns bispos manifestaram o desejo de promulgar um novo catecismo, isto é, atualizar aquele catecismo do século XVI, esse também de Pio X, que a gente falou aqui. E aí, em 1986, começa o caminho de elaboração deste novo catecismo aqui, com a nomeação de uma comissão de cardeais. E aí, quando os bispos sugerem isso a João Paulo II, ele responde prontamente, ele disse, sim, eu também concordo, está na hora da gente atualizar. E foi assim que nasceu, por esta necessidade dos tempos de hoje, de reconhecermos que são necessários mais argumentos, mais convencimento, mais consciência, mais querigma. Sim. Ronaldo, quando eu cheguei em Roma, eu conheci alguns homens, professores de teologia, que tinham feito, anos antes desse encontro com o Papa, uma reunião com o cardeal Ratzinger, para dizer para levar ao Papa o desejo dos professores de teologia de ter, e também de colaborar, na formulação de um catecismo. Me deram um pequeno esquema e ele falou assim, olha, se esse pedido, o cardeal Ratzinger na época disse, se esse pedido não vier da igreja, de boa parte da igreja, é difícil de realização, porque nós estamos ainda saboreando os frutos, o magistério do concílio. Né? Ele disse, olha, justamente para que o magistério do concílio seja colocado de forma orgânica num texto, que nós precisamos disso. E eu conheci algumas dessas pessoas, né? Depois isso foi que já estavam velhinhos na época, e me deu muita alegria ver quanto amor à igreja havia nessas pessoas. Né? Depois o cardeal Ratzinger se encarregou de levar ao Papa São João Paulo II e esses professores de vários países do mundo, mas que ensinavam em Roma, foram suscitando nos bispos também o desejo. Daí, naquele sínodo, ter aparecido isso, né? Os bispos já sentiam a necessidade, mas foram estimulados a apresentar também essa demanda ao Papa. E o Papa prontamente aceitou. Né? Então, o catecismo é fruto de uma necessidade da Igreja, vamos dizer assim, de reorganizar o magistério da Igreja a partir dos olhares do Concílio Vaticano II e de oferecer na vida pastoral dos bispos um instrumento que fosse capaz de dar formação catequética, de dar um roteiro básico para a formação dos catecismos diocesanos ou nacionais ou regionais. Né? E para nós que somos pregadores, quanta coisa rica a gente pode buscar aqui. Né? Então, não basta dar um catecismo a uma pessoa,
É preciso que o catecismo seja um instrumento de evangelização querigmática e depois catequética, que vai aprofundando pouco a pouco as coisas, juntamente com as escrituras. E João Paulo II, quando ele promulga esse catecismo, ele diz que era justamente uma resposta àqueles anseios do Concílio Vaticano II. E aí ele promulga um documento chamado Fidei Depositum, ou melhor, ele emite um documento, publica um documento, e nesse documento ele promulga esse catecismo aí, na época, uma grande que é uma novidade. Constituição Apostólica, um dos documentos mais solenes que a Igreja tem para promulgar alguma norma ou para promulgar um texto dessa qualidade. Então, documento solene significa isso aqui é de vital importância para a Igreja. Então vamos lá, foi na Constituição Apostólica Exatamente. Fidei Depositum que ele promulgou o catecismo. Exatamente. Tá aí, importante saber disso. Fidei Depositum. Fidei Depositum. Então, a Constituição Apostólica, ela cria alguma coisa O termo na Igreja. Fidei Depositum é importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Depósito da fé. Depósito da fé. O que era o depósito da fé? Nós tomamos de empréstimo essa expressão da tradição jurídica romana. O depósito eram os bens que uma família tinha para passar para a geração seguinte. O depositum fidei são os bens que Jesus deixou aos apóstolos e que tinham que ser transmitidos à geração seguinte. Então, o depósito da fé é o tesouro doutrinal, sacramental, litúrgico da vida da Igreja, né, que deve ser transmitido fielmente, né, e adaptado, segundo as necessidades, nas coisas acidentais. Então, essa Constituição Apostólica mostra que aqui está recolhido de modo resumido, o volume é dessa grossura, mas é resumido, né, a imensa riqueza da pregação da Igreja, da tradição da Igreja, que nós podemos consultar em outras obras também. Hoje nós temos já disponíveis no Brasil em língua portuguesa. Eu queria saber justamente isso aqui. O Catecismo da Igreja, ele é fruto de quais fontes? Ele é constituído, trabalhado, elaborado, sob quais fontes? Somente a Palavra de Deus ou outras também? Então, nós temos aqui no Catecismo fontes que são a Palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. As fontes da tradição, que são os padres e os doutores da Igreja, comentários dos evangelhos, homilias, documentos doutrinais, tratados teológicos feitos pelos primeiros bispos da história da Igreja, né? Textos filosóficos e doutrinais dos grandes doutores da Igreja, né? Que mais? Documentos magisteriais do magistério ordinário do Romano Pontífice, do magistério solene do Papa, do magistério solene do Colégio Episcopal, os concílios, os 20 e tantos concílios que nós tivemos até hoje. Então, o catecismo recolhe todo esse material e a tradição espiritual da Igreja também, né? Vai recolhendo desse material aquilo que dá um pouquinho de carne ao esqueleto doutrinal do depósito da fé. Podemos dizer, há aqui neste catecismo uma coleta dos 2000 anos de cristianismo. Sim. Daquilo que há de mais precioso. O que há de mais precioso é aquele baú do qual nós retiramos coisas novas e velhas, né? Tá aí. Olha, e remete a outros textos bonitos também que nós temos, aos quais nós temos acesso hoje. Bom, há uma estrutura nele, não é? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa estrutura, mas eu já quero fazer uma pergunta difícil para o senhor, para ficar para o próximo bloco. Já há necessidade de uma nova atualização por causa dessa mudança de época que a gente está vivendo agora? Vamos ficar para depois, no próximo bloco. Voltamos já já. É a sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, especialíssimo, 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, mas a gente está falando de 2000 anos de história da bela fé que professamos. Somos cristãos, somos católicos e aqui há uma riqueza, há uma beleza tão grande, há respostas para tudo que eu e você vivemos todos os dias. Há respostas para tudo aqui no Catecismo da Igreja Católica. Eu estou exagerando, Dom? Não. A resposta para as coisas fundamentais da nossa vida cristã, tudo está aqui, tudo está aqui, né? Você tinha me feito uma pergunta antes sobre se precisa mudar. Que eu quero voltar nela aqui agora, porque a gente vê que os tempos mudam velozmente, a gente vê que, inclusive, há pessoas que querem mudar a fé cristã, introduzir elementos novos na fé cristã, tirar alguns outros elementos da fé cristã, questionam até a palavra de Deus, questionam o catecismo. O que a Igreja diz sobre tudo isso? A igreja entende que há necessidade de já atualizar esse catecismo de 30 anos?
Nós precisamos lembrar que a Sagrada Escritura é Cristo, é a palavra de Deus, né? E o verbo de Deus que está lá, tudo na Escritura aponta para Cristo. Não está nas nossas mãos mudar as Escrituras, né? O Catecismo da Doutrina da Igreja Católica traz o depósito da fé, tirado das Escrituras, da tradição, explanado pelo magistério da Igreja. Em algumas expressões ele pode ser atualizado. Por exemplo, bom, só para dizer, depois da promulgação em 1992, muitos bispos mandaram retoques sobre citações mal feitas e tal, mas não mudaram o conteúdo, né? Então a Igreja, em 97, com um outro documento, tem um nome aqui... Melhorou a linguagem. Melhorou a linguagem, deu mais Letam Urmai Opere, né? Que é o Alegramo-nos grandemente, né? Então o Papa falou assim, que agradeceu aos bispos por terem mandado essas ajudas, retocaram algumas coisas, alguns textos um pouquinho desproporcionais. Eu me lembro de um que eu fui procurar sobre os anjos. Tinha um número enorme sobre os anjos que podia ser diminuído. Porque as verdades de fé têm elas têm uma hierarquia também, né? Então a gente não pode ficar falando dos santos arcanjos, metade do catecismo, e deixar Jesus Cristo com um artigo só. Nosso Senhor é o centro da revelação e da nossa vida cristã. Bom, voltando, depois disso, houve 2 retoques. Uma imprecisão, um texto que falava sobre o ministério diaconal, o ministério diaconal era tratado como um grau do sacerdócio, quando é um grau da ordem, né? E uma outra coisa sobre algum retoque sobre documentos magisteriais que o Papa fez sobre o valor da vida, né? Então, sobre o aborto, sobre a eutanásia, mas não alteravam o conteúdo, mas davam o grau de autoridade que esses documentos propunham. E, por fim, com o Papa Francisco, a mudança da formulação sobre a questão da pena de morte, né? Já João Paulo II tinha mexido nisso e, então, houve uma diferente apreciação da doutrina da Igreja sobre a pena de morte, né? Que não era doutrina definida, era uma conclusão teológica dada pelos moralistas, né? Enfim, esses pequenos retoques mostram que há algumas coisas que podem evoluir, que não são doutrina definida, mas nesses 30 anos foram 4 ou 5 trechos do catecismo que foram retocados para maior precisão, não para mudar o conteúdo, né? Então, dá para ver que o valor e a estabilidade da doutrina da Igreja nesse sentido, juntamente com vamos dizer, com a possibilidade de melhorar a expressão do conteúdo doutrinal. Então, é isso que o catecismo faz. Dom Aparecido, eu vou fazer aqui uma formulação agora de uma questão que, para mim, é fundamental para o entendimento de todos. Nós estamos vivendo tempos agora de homens muito fracos. Uma sociedade, eu acho que isso é aceitável por quem está ouvindo agora, de homens fracos humanamente, fracos espiritualmente, distantes das experiências de fé, em seus valores, em sua moralidade, e por causa disso têm surgido muitos questionamentos. Por exemplo, questionamentos quanto ao aborto, à pena de morte, ao celibato, à ordenação de mulheres, suplicando à Igreja a ordenação de mulheres, à questão homossexual. Eu, por exemplo, quando eu vou tocar em quaisquer desses assuntos aqui, eu tomo o catecismo da Igreja Católica. Sim. A Igreja sente essa pressão também da sociedade para mudar, propor mudanças àquilo que ela pensa já ao longo de 2000 anos? Não só vindas de fora por parte da sociedade, mas também no interior da Igreja, vindas por parte de pessoas que têm eu não digo aqui maldade, não, é que tem uma grande sensibilidade para problemas delicados como esses, mas que tem e que fazem, vamos dizer assim, que o amor com que eles olham para os problemas e para as feridas das ovelhas fazem com que não tenham aquela firmeza ao responder de acordo com o Evangelho, né? No tempo de Jesus havia divórcio, né?
Quando perguntam a ele o que fazer, se era lícito, por qualquer motivo divorciar, o que é que ele responde? No princípio não era assim. Moisés dizia que eu, porém, vos digo, o homem deixará sua mulher, deixará sua família e se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus foi misericordioso e, vamos dizer assim, aliviou, para usar uma linguagem mais nossa, em muitas coisas. Nessa questão da unidade do casamento e da indissolubilidade, ele foi duríssimo. Ele arrochou bastante. Por quê? Porque isso leva isso tem a ver com a aliança que o Deus faz com o seu povo, que Cristo faz com a sua igreja, da qual o casamento é sacramento ou sinal, sinal visível, né? Então, se ele cede, evidentemente depois a compreensão das fragilidades é imensa, a gente vai compreender sempre, vai fazer até um apostolado, uma pastoral para casais de segunda união, etc, etc. Porém, a gente não pode tergiversar no princípio, né? E sobre as outras coisas, os temas que você coloca, eles são muito delicados. E a igreja tem que voltar não ao desejo do mundo de hoje, mas à vontade de Jesus, aos mandamentos da lei de Deus, que são lidos sempre com a imensa misericórdia do Senhor e do seu corpo, que é a igreja. Agora, mudar a doutrina não cabe a nós. Eu não posso mudar a doutrina da igreja. Não posso mudar as verdades ensinadas pelo Evangelho. Eu posso, isso sim devo fazer, como o Papa Francisco tem lembrado, ler com grande misericórdia os problemas que as pessoas e as comunidades enfrentam, procurar conhecer, integrar as pessoas, né? Acompanhar, integrar, né? Eu posso aqui concluir de uma forma que estou compreendendo? Há um amor maior, há uma verdade maior que deve mover e conduzir a minha sensibilidade para com pessoas e situações vividas por elas. Sim. E eu quero até exemplificar algo aqui, que inclusive se alguém souber me dê notícias. Eu tomei conhecimento na década de 90 de uma mãe no Rio Grande do Sul, que ela estava grávida e parece que a mão dela entrou no moedor, numa moenda. E ela foi levada ao médico e o médico disse que teria que amputar, só que para isso teria que anestesiar. Se anestesiasse, ela corria risco de perder o bebê. E ela disse assim: doutor, pode amputar sem anestesia. E depois, quando nasceram, eram gêmeos e se tornaram padres no futuro. Eu queria até que alguém me recordasse de quem é essa história, porque os padres estão lá no Rio Grande do Sul. Aquela mulher teve ali um amor maior, há uma verdade maior. Quando o Senhor me falou, e eu compreendo também isso, a sensibilidade até de pastores da igreja, que tendem a admitir, a aceitar essas questões aqui, por amor ao rebanho, é a hora de se refletir isto. Mas é necessário um amor maior a uma verdade que está acima também da dor de pessoas assim. Que é redentora dessas dores. Isso é um termo importante. Sim. Esse momento do programa é importante. Veja, o Papa Bento XVI usava uma expressão em duplo sentido, em dupla direção. Caritas in veritate. A caridade deve ser vivida na verdade. Mas depois ele invertia também. Veritas in caritate. A verdade deve ser vivida com a máxima caridade. Eu não posso ser um apologeta, um doutrinador que blatera contra o mundo, contra as desgraças desse tempo e não tem nenhuma caridade. Quer dizer, o que salva, no fim, o que sobra da nossa vida cristã no céu é a caridade, é a perfeita comunhão com Deus, né? Mas eu não posso negar a verdade em nome de uma pretensa ou pretensiosa caridade, né? O amor e a luz da verdade estão juntos, né? Então, eu não sei como explicar isso melhor, eu precisaria ser um teólogo, um filósofo, não é meu campo, eu sou canonista, então eu sei falar de lei, mas, mas a primeira lei da igreja é a lei da perfeita caridade, né? Que depende do conhecimento da verdade. E a perfeita caridade não pode negar a uma verdade, a verdade. Uma das obras de misericórdia que o Papa Francisco tanto proclamou no ano da misericórdia, obra de misericórdia espiritual, é ensinar os ignorantes, quer dizer, evangelizar aqueles que não conhecem a verdade. Porque realmente o que acontece no mundo de hoje é que existem pessoas aos montes, ignorantes da verdade, desconhecedoras da verdade,
E aí são essas pessoas que provocam esses questionamentos e que chegam a sensibilizar até mesmo membros da igreja, né? E veja, e nós precisamos atuar com uma humildade total nesse campo. E muitas vezes reconhecer uma impotência. Sim. Nós não somos senhores da verdade, não somos donos da verdade. Cristo é a verdade. Nós não somos senhores dele, ele é nosso Senhor. Então nós somos servos da verdade. Servidores que devem ajudar, que devem diminuir para que Cristo apareça, né? Então, na proclamação das verdades, nós devemos agir com extrema humildade e compreender os caminhos que as pessoas fazem. Aqui, se me permite prolongar um pouquinho, pensando, por exemplo, nos discípulos de Emaús, né? Jesus tinha dito para todo mundo ficar em Jerusalém. Eles desistiram e foram embora, foram descendo 11 quilômetros até Emaús, dando as costas para Jerusalém, tudo que tinham vivido lá. E Jesus não falou assim, eles estão me traindo, não. Ele foi atrás, foi conversando com eles. Eles perceberam depois que o coração ardia quando Jesus falava, e ao partir o pão, eles reconheceram Jesus desapareceu. E aqueles corações que estavam perturbados pela escuridão durante o dia, ao cair da tarde, foram iluminados pela presença de Jesus e voltaram a Jerusalém durante a noite, caminho perigoso, né? Mas eles foram e voltaram para a comunidade de fé. Jesus caminhou um bom tempo com eles, no caminho contrário à verdade que ele tinha ensinado, para que eles voltassem e descobrissem essa verdade nele, né? Isto é, existem questões, situações, vivências que só serão resolvidas e compreendidas sob a luz de Cristo. Nós não somos os moralizadores do mundo. Sim. Nós somos testemunhas de Cristo. Se a luz de Cristo ali não chega a esses corações, não terão como enxergar. Não. Vamos seguindo aqui. A gente falava da estruturação desse catecismo. Como é que ele está estruturado justamente para responder a esses questionamentos todos? Ele está estruturado em 4 partes. A primeira parte é a profissão de fé, aquilo que nós cremos. A segunda parte é como celebramos a nossa fé, a liturgia. E fala dos meios de santificação. Quer dizer, a primeira parte ilumina a inteligência, a segunda parte é como nós fecundamos o nosso coração, e a liturgia nos ajuda a viver, a expressar isso na vida. Depois vem os mandamentos, a terceira parte, que são as normas morais, né? Então, do conhecimento de Jesus se depreende um modo de celebrar, mas também um modo de viver, né? Então, daí vem a doutrina social da igreja, daí vem os mandamentos da nossa vida afetivo-conjugal, da vida comunitária e por aí afora. E, por fim, o segredo da vida cristã, que é a oração. A quarta parte, que ela, embora pareça muito pequena, para mim é uma das partes mais bonitas do catecismo, né? Ela foi escrita pelo padre Corbon, lá no Líbano, quando ele se aposentou, era professor de liturgia, foi morar no Líbano, e me consta que ele estava escrevendo com uma maquininha Olivetti, com o fichário dele. A maquininha foi destruída, ele terminou de escrever à mão, né? E de memória, porque o ficháriozinho dele das aulas de professor de liturgia tinham destruído também, tinha sido... Então, é um texto em que você nota a experiência vital do autor material, que a igreja recolheu e abraçou, né? E os outros são de grandes teólogos, o cardeal Schönborn, que trabalhou muito na revisão do texto francês, né, que foi o texto original. Depois foi passado para o italiano, e sob os olhares do cardeal Ratzinger, e depois foi traduzido para as outras línguas a partir da edição típica latina, né? Então, é uma riqueza muito grande. Então, nós podemos viver aqui essas 4 dimensões da vida. A fé que ilumina a inteligência, né? A experiência da fé que toca o coração e santifica a nossa vida, ilumina, aliás, fortalece a vontade para cumprirmos os nossos deveres morais. Então, isso da parte de Deus. E da nossa parte, a oração que nos ajuda a encontrar o Deus a quem nos amou primeiro e a quem nós queremos amar. Esse catecismo, gente, ele está acessível a todos nas livrarias católicas todas, até aqui na loja virtual da Canção Nova, só entrar, você pode pedir o seu, mas ele também está acessível na internet, é só baixá-lo, para conhecer essas verdades da nossa fé. E olha, a igreja faz um esforço tremendo para tornar cada vez mais acessível também na linguagem, na forma, e por isso criou o YouCat, que é um compêndio do catecismo para a juventude. Sim.
O YouCat foi distribuído aí numa das Jornadas Mundiais da Juventude. Mais um esforço para chegar também aos jovens com uma linguagem apropriada, né? Sim. Tem o YouCat sobre a doutrina, a profissão de fé, o YouCat sobre a moral católica, né? Sobre a teologia, o que hoje chamam teologia do corpo, né? Sobre a moral afetivo-sexual. Depois nós temos o compêndio do Catecismo da Igreja Católica em perguntas e respostas, que foi preparado pela própria doutrina da fé, né? Que ajuda a recuperar o valor da memória. Mas tem uma coisa bonita no Catecismo que a gente quase não fala. Se a gente vai aqui nas páginas iniciais dele, vamos ver se eu acho aqui, nós temos não só textos escritos, hoje acho que, deixa eu ver se eu acho aqui, não só... Esse aqui é grosso e grande, gente. Existe o catecismo em vários modelos e formatos também. Tem até um lindão, que é uma versão comemorativa. Comemorativa. E agora está sendo revista a tradução para aparar algumas gralhas e deixar o texto mais redondo, né? Na língua portuguesa. É um trabalho que a CNBB vai dar de presente à Igreja Católica no Brasil por ocasião dos 30 anos do catecismo. Fantástico. Né? O que o senhor encontrou aí? É o seguinte, o Papa Bento XVI dizia que não basta simplesmente ler textos antigos. É preciso olhar para a arte cristã. A iconografia, a música, são meios de transmissão da fé. E o catecismo tem, nós podemos ver aqui, várias gravuras ou fotografias de esculturas, de ícones que, vamos dizer, escrevem a fé na forma de pintura ou de escultura, né? Aliás, os iconógrafos não gostam de dizer que eles pintam. Eles escrevem aquele dogma de fé, aquele mistério mariano, eles escrevem a fé, né? É um modo de teologia orante. Então, é muito importante que as nossas igrejas sejam enfeitadas de modo catequético, né? Ou sejam adornadas de modo catequético. Que não haja igrejas de construções esdrúxulas, porque o ornamento, a iconografia, as esculturas e o modo de fazer a arquitetura eclesiástica também transmite a fé, ou não. Sim. Com o YouCat, com esses compêndios que se foram extraídos do catecismo para falar uma linguagem jovem e atingir a juventude, eu só acho que a igreja está conseguindo, está alcançando a juventude. O que precisa mais? Olha, eu trabalhei um pouco com o pastoral da juventude, mas encontro muitos jovens, né? E vejo que eles têm um interesse muito grande, pelo menos os que estão próximos da igreja, têm um interesse muito grande e vão procurar coisas. Quando nós não oferecemos, eles procuram e encontram coisas boas e coisas menos boas, na internet, nas mídias sociais. Então, a igreja tem um instrumento na mão precioso para formar. Você quer ver, por exemplo, o pessoal que quer a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignion de Montfort. Se nós não damos a formação adequada, segundo a doutrina, sim, de São Luís Grignion de Montfort, mas vista com os olhares da Lumen Gentium, capítulo 8º, que é a doutrina mariana dentro da doutrina sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, se nós não fazemos isso, as pessoas vão procurar e vão encontrar mestres que são menos capacitados para esse tipo de ensinamento e de catequese. Então, e vão criar divisões na igreja. Assim, a doutrina da igreja nós podemos encontrá-la na internet, mas o lugar da formação espiritual, eclesial, doutrinal é a comunidade cristã. E esses instrumentos, o YouCat e outros catecismos, são muito importantes, mas dentro de uma experiência vital de comunhão e de comunidade. Né? O senhor tem bastante contato com os jovens da Renovação Carismática, das novas comunidades. Eu imagino que nas crismas, onde o senhor chega nas comunidades paroquiais também. Eu escutei recentemente de uma pessoa uma observação seguinte, de que a gente vê muitos jovens fora, afastados da igreja, mas a gente percebe também uma adesão bem mais forte e consistente daqueles jovens que estão voltando para a igreja. É real isso também? Se você percorre Brasília, eu falo por Brasília aqui, né? Dizem que os jovens estão afastados da igreja. Evidentemente, há muitos jovens afastados da igreja, ou que estão distantes por uma razão ou por outra. Aqui não entra nenhum juízo sobre as motivações. Mas se você passa pelas igrejas nas celebrações litúrgicas, a quantidade de jovens que estão nas nossas igrejas é enorme.
né? Nós temos aqui em Brasília uma igreja que é muito jovem, muito rica de juventude, né? Tanto nos ministérios, quanto na catequese, quanto na participação nas missas, né? Depois, a catequese que elas receberam, a gente precisaria ver, mas o fato de estar numa comunidade viva, que está celebrando os louvores do Senhor, que está buscando cumprir a vontade de Deus, um caminho de santificação, já é sinal de que o Evangelho suscita interesse na juventude quando é bem apresentado. A gente tem visto dados estatísticos que tem diminuído o número de católicos no Brasil, mas eu também já ouvi uma outra observação que me chamou a atenção. Tem diminuído o número dos que se diziam católicos, mas daqueles que estão na igreja se percebe também um fervor, um vigor, uma vivência maior. Qual é o seu pensamento sobre isso? A gente não deve nem se assustar, mas nem ficar tranquilo, né? O nosso papel não é converter as pessoas na marra, mas é anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Então, é não esmorecer no anúncio do Evangelho, é ser evangelizadores. E usar de todos os meios catequéticos, dos meios de comunicação, para chegar com o Evangelho à casa das pessoas. Depois, nós amamos a liberdade daqueles a quem nós anunciamos. É o Espírito de Deus que toca o coração deles, como tocou o meu, e ela vai responder cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, ao que Deus propõe. Então, o papel nosso, de catequistas, de padres, de bispos, é anunciar sem cessar. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e depois continua o Evangelho, todos nós sabemos, né? Então, nosso papel é esse, é sermos instrumentos do anúncio do Evangelho. Depois, o resto é com o nosso Senhor, é Ele quem toca os corações. Eu não convenço as pessoas da beleza do Evangelho, é Cristo que convence, né? Todo bispo é mestre na fé, é mestre em espiritualidade, são os nossos pais dentro da igreja. Como é que recentemente os senhores estiveram reunidos em assembleia aqui no Brasil? Como é que os bispos veem o trabalho que a igreja faz? Eles fazem autocrítica, eles refletem, eles percebem que precisam fazer algo diferente? Como é que é a igreja quando se reúne, os seus bispos, o que falam sobre isso? Bom, nós temos aprovado nos últimos anos alguns documentos sobre evangelização, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, o papel dos leigos, né? As comunidades eclesiais missionárias, a iniciação cristã, os documentos sobre o ministério da palavra, né? Então, é tudo em ordem à evangelização. Evidentemente, nós conversamos com muita franqueza nas assembleias, de modo firme, e nos questionamos mutuamente. Não por motivo de gosto pela altercação, mas fazendo essa revisão comunitária dos nossos métodos de ação evangelizadora, nós possamos propor à igreja metodologia nova, como dizia São João Paulo II naquele documento Novo Millennium Neunte. A evangelização não tem método novo, o nosso método é Cristo, né? Mas é preciso que haja um novo ardor, novos métodos. Eu falei uma coisa meio estranha, não tem método novo, quer dizer, não tem conteúdo novo. Mas é preciso evangelizar com um novo ardor, com novos métodos e com uma alegria imensa, de ter a alegria do Evangelho, né? Então, os nossos bispos são muito generosos, são muito atuantes nesse campo da evangelização, e eu acho que eu vou ser um pouco fanista aqui, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo episcopado brasileiro, porque é um episcopado que procura traduzir fielmente as coisas do magistério da igreja na realidade que nós vivemos, e enfrenta as dificuldades, enfrenta críticas, enfrenta muitos problemas com a alegria de quem quer evangelizar. Nós sofremos, mas estamos aí pedindo a Deus a graça de ser evangelizadores e anunciadores do Evangelho, pastores com cheiro de ovelhas, né? Mas também sermos homens capazes de levar o bom odor de Cristo às ovelhas.
Muito bem, gente. Nós conversamos com Dom José Aparecido. Foi um prazer enorme poder celebrar com o senhor aqui os 30 anos do catecismo que o senhor acompanhou o nascimento. Esteve ali no Vaticano ao lado de São João Paulo II, quando ele foi promulgado também, e logo posteriormente. Muito obrigado pelas experiências, pela explanação sobre a beleza desse documento que a gente tem como instrução para a nossa vida católica no dia a dia. E obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço e agradeço também a paciência dos nossos espectadores, da gente amiga, da família da Canção Nova, porque não são só telespectadores, são família, né? E peço a Deus que nos abençoe a todos e nos faça evangelizadores com grande garra, com grande tenácia, né? Somos evangelizadores, anunciadores do Evangelho, todos, não só os bispos. E todos catequistas também. Todos catequistas. Por favor, deixe-nos a sua bênção agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom José Aparecido. Obrigado a você. E a gente fica por aqui no programa de hoje. Semana que vem estaremos de volta com um novo Além da Notícia. Grande abraço. Até lá e fique com Deus.